Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Então, hoje eu quero falar um pouquinho, meditar com os irmãos sobre esse ponto. Não sei se você já passou pela experiência de abandono, de ter sido esquecido por alguém ou em algum lugar. E como é que você se comportou, como é que o seu coração se sentiu nessa experiência de abandono? Você lembra de algum momento assim na sua vida, quem sabe lá na infância, na juventude, em algum lugar, aqui nesse país, quando chegou, de repente, passou por uma experiência de abandono? Então, é mais ou menos sobre isso que nós queremos falar, compartilhar com os irmãos que nos acompanham hoje à noite no culto. Só um detalhe interessante, você pode pesquisar com mais detalhes sobre essa questão do abandono. Há uma lei, não tenho conhecimento profundo aqui nos Estados Unidos, mas deve ir pelo mesmo caminho. No Brasil, uma lei que fala sobre o direito ao parto anônimo. O que é isso? A mãe pode entrar na maternidade anonimamente, receber toda a atenção de que ela precisa para ganhar o bebê, e depois ela pode sair anonimamente, incógnita, e ir para onde ela quiser, deixando o bebê no hospital, chamado direito ao parto anônimo. E Deus está dizendo para nós essa noite que uma mãe até pode se esquecer do seu bebê, mas eu não me esqueço de você. Vamos ver alguns momentos na palavra de Deus que nos faz pensar sobre esta maravilhosa, bondosa bondade de Deus para conosco em não nos esquecer, não esquecer de nós. Deus não se esqueceu de Noé. Gênesis 8, versículo 1, a gente lê assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e então enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A Bíblia está dizendo aqui logo no início, o livro de Gênesis, que Deus não se esqueceu de Noé. Então, lembram? Choveu 40 dias, né? As águas permaneceram sobre a terra 150 dias, cerca de 5 meses mais ou menos. E então as águas começaram a baixar, e Noé começa a fazer aquelas provas, né? Solta a pombinha, depois solta o corvo. Gênesis 8, essa história do dilúvio e de Noé. Irmãos, o que será que Noé pensou esse tempo todo lá com a sua família? Pela fé ele construiu a arca, pela fé ele entrou na arca, e pela fé ele precisou ficar firme esse tempo todo lá dentro da arca. E Deus não disse para ele quantos dias ele iria ficar lá. Então, Noé foi grandemente provado na sua fé. Tipo, não adianta eu determinar tempo aqui, o tempo vai ser determinado por Deus, a mim cabe esperar. E ele esperou, e nós nos alegramos, nos inspiramos com a história de Noé, porque nós conhecemos o início, o meio e o fim da história. Aí, como começou, como terminou, aí é maravilhoso. Mas quando Noé está no meio dessa prova de fé, completamente diferente. Como é que ia terminar aquilo? As águas irão baixar e Deus faz conforme havia prometido. Deus livra Noé e toda a sua família. Então, eu queria que sempre que você
pensasse em Noé desse detalhe. Então Deus lembrou-se de Noé. Deus não deixou ele lá esquecido para sempre, independente da situação do que Noé estava sentindo no coração. Então, ele confiou, ele esperou em Deus, e Deus o socorreu no tempo dele, no tempo de Deus. Em Gênesis 19, 20 ainda, nós lemos a mesma situação de o Abraão passou mais ou menos por isso. Diz assim o texto em Gênesis 19, versículo 29. Você está com o Gênesis aberto aí, fica fácil, né? Então, diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão. Vocês lembram que Abraão havia orado pelo seu sobrinho, Ló? Então, depois que veio aquela dificuldade lá, fogo do céu, enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu a cidade onde Ló morava. Abraão havia intercedido pelo seu sobrinho. Deus não esqueceu da intercessão de Abraão, da oração dele em favor de quem? Da sua família. Versículo 27 aqui de Gênesis 19 diz que Abraão levantou de madrugada e foi lá ver o que havia acontecido, né? Ele não deve ter dormido aquela noite, pensando no seu sobrinho Ló. E não haviam lá os 10 justos que Abraão esperava que estivesse. E quando ele chega lá, ele vê a fumaça subindo, a certeza então de que não haviam 10 justos na cidade, mas ele havia clamado pelo seu parente, esperado. Que lindo isso, irmão. Você está orando por alguém? Você está colocando alguém no altar do Senhor? Um querido seu, um parente seu? Deus está vendo. E na hora certa, Deus vai operar. No Novo Testamento, a gente chama desse momento Kairos, que é o momento que Deus age e ninguém impede. E isso está na soberania dele, não é? Então, Noé foram lá aqueles 150 dias dentro da arca. Abraão foi no outro dia pela manhã, já de madrugada. Deus lembrou-se de Abraão. Então, ele havia pedido misericórdia. Capítulo 18, Gênesis 18, ele havia pedido misericórdia pelo seu sobrinho. Então, ele havia lutado, não é, em oração para impedir aquela catástrofe. E quantas vezes nós conversamos com Deus, pedimos a Deus por uma situação, por um familiar, e a gente está vendo a destruição vindo sobre aquela vida, com aquele vício, com aquela dificuldade, né? Aquela vida que não sai do lugar, aquela vida que não tem Deus. Nós estamos vendo a catástrofe vindo, e a nossa tendência é nos desesperarmos. Deus esqueceu. Não, Deus não despreza as nossas orações. Então, ele lembrou-se de Abraão e socorreu o familiar de Abraão, que estava em grande dificuldade. E aí cabe uma pergunta, não é, irmãos? Por quem você tem orado? Você tem orado por alguma pessoa? Lembre-se dessa experiência de Abraão e o seu sobrinho Ló. Tá bem? E aí nós chegamos ainda em Gênesis 30. Vira aí algumas páginas para frente da sua Bíblia e vamos ver Gênesis 30, 22 e 24. A história de Raquel, esposa de Jacó. O que diz o texto em Gênesis 30, a partir do verso 22? Diz assim, Gênesis 30, 22.
Então Deus lembrou-se de Raquel. Lembram que ela não podia ter filhos? Mas ela pedia, ela clamava, ela insistia. Deus ouviu o seu clamor, foi mais que oração, foram gritos, desejo, e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Raquel não estava entendendo, estava clamando, mas na hora certa Deus dá o filho a ela, e todos nós sabemos que filho foi esse, José, que se torna, depois de um adolescente imaturo, criador de caso na família, se torna primeiro-ministro, uma bênção, e salva o mundo daquela época da fome. Como estamos precisando, não é, irmãos, de estadistas, como estamos precisando de líderes mundiais que tenham a dependência de Deus como José tinha, como estamos na dependência. E é só assim que nós vamos ver maravilhas. Lindo isso, irmãos. Deus lembrou de Noé, Deus salvando a sua família, Deus lembrou de Abraão salvando Ló, e agora Deus lembra de Raquel e dá, não só a Raquel, mas às nações daquela época, José. E a história de José chega até os nossos dias. E qual é o grande ensino desse filho, desse nascimento? É possível ser um administrador público e ser honesto, viver em favor do próximo. José é um exemplo disso, mas é preciso ter Deus. Esse é o segredo de José. E quando você lê a história dele, está escrito lá: tudo que José colocava a mão prosperava. Um cargo público, um crente num cargo público, sendo um abençoador. Que exemplo maravilhoso, que inspiração para nós. É possível para aquele que se coloca nas mãos de Deus. Então Raquel, estéril, precisava de um favor do alto, precisava que Deus intercedesse. E aí o texto vai e nos diz: lembrou-se Deus de Raquel. É interessante que ela insistia com seu marido Jacó para que lhe desse um filho, e um dia Jacó se desestabiliza emocionalmente e diz para Raquel: por acaso eu sou Deus para te dar um filho? Ela estava com dificuldade de esperar e entender que não era Jacó que podia fazer o milagre na vida dela. O livramento, a bênção, o filho, o seu ventre fértil viria numa operação do alto. Do alto. Jacó era limitado para aquilo, mas Deus era ilimitado, como é ilimitado até hoje, até os nossos dias. Não é? Lembrou-se de Raquel. E ainda, irmãos, mais um exemplo para nossa inspiração essa noite. Está no Novo Testamento agora. Lucas capítulo 23, versículo 42. Jesus está na cruz, Jesus está morrendo. Das suas últimas palavras aqui nessa terra. E então, em Lucas 23, no verso 23, um daqueles homens que está ali morrendo, e ele diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lembra-te. E às vezes você precisa dizer isso para Deus. Quem sabe nesse momento da sua vida, você possa dizer isso
para Deus, né? E quem sabe está no seu coração um pensamento mais ou menos como daquele adolescente que veio no meu gabinete, ele queria conversar muito comigo, eu dei a palavra, queria que ele falasse logo, ele disse: pastor, eu sou um erro de Deus. Quem sabe você esteja nessas condições, que Deus tenha se esquecido de você. Eu devo, pastor, ser uma pessoa, quem sabe você esteja pensando isso. Eu devo ser uma pessoa muito ruim para estar passando por essa situação, por estar passando por esse problema. Muito ruim. Pior do que aquele ladrão lá na cruz. Não. O que nós lemos na palavra? Que Deus não se esquece, que seu nome está gravado na palma ou nas palmas das mãos de Deus. Ele está vendo cada situação da sua vida e está vendo o mais profundo do seu coração, né? E o grito daquele homem. Você pode orar também hoje à noite. O homem estava em desespero, estava numa situação difícil. E lembra-te, você pode dizer isso para Deus: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te da minha oração, da oração que eu tenho feito, lembra-te. E Ele vai vir com socorro. Hoje mesmo, seu maior problema está resolvido. Então, irmãos, Ele diz para o homem lá, não é? Estarás comigo no paraíso. Se Ele resolveu o nosso maior problema, que era a eternidade, onde morar na eternidade, ir para o céu, Ele é a ponte, resolveu o maior problema. Não há outro lugar na vida onde a gente possa resolver esse problema. Nosso problema é espiritual, onde passar a vida eterna. Ele pode resolver todos os demais problemas. Creia nisso, meu irmão. E lembrando das 3 cruzes ali no Calvário, a gente precisa lembrar, acho que já falamos sobre isso, mas é legal até você anotar aí no cantinho da sua Bíblia, perto de Lucas 23, naquela cruz ali, um homem morreu no pecado, não aceitou Jesus, no pecado. O outro morreu para o pecado, aceitou Jesus. E em Jesus nós vemos Ele morrendo pelo pecado, pelo pecador. Lindo demais isso, a palavra de Deus. Guarde isso, irmão. Um no pecado, o outro morreu para o pecado. Então, se você já tem Jesus, você morreu para o pecado. Por quê? Na cruz do meio, Jesus morreu por nós, pelo pecado. Então, Deus se lembrou. Deus se lembrou de de Noé no dilúvio, de Ló, aquele enxofre que caiu sobre a sua cidade, lembrou-se de Raquel, que era estéril. Estão vendo milagres, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus. E lembrou-se do ladrão ali na cruz. Todas essas situações são situações de aflição, pelas quais esses servos do Senhor passou. Mas Deus não se esqueceu de nenhum deles. E a gente podia aqui mencionar outros. E até eu faço um desafio a você que gosta de estudar a palavra e fazer anotações. Faça uma pesquisa aí na palavra, irmão. Fica aí de dever de casa. Outras pessoas, né, que Deus se lembrou delas. É fácil de fazer essa pesquisa, né, com um dicionário bíblico, no computador. Pessoas que Deus se lembrou, coloque lá essa expressão, e Deus se lembrou. Você vai encontrar esses 4 personagens bíblicos aqui que mencionamos e muitos outros. Mas não fique pensando na experiência dos outros. Não. Se coloque na presença de Deus e diga, e pense, e medite. Deus não se esqueceu de nenhuma dessas pessoas. Deus
está se lembrando, Deus se lembra de mim. Traga o texto para a sua vida. Não fique lá distante, foi na vida de Abraão, foi na vida de Raquel, foi na vida de outros. Não, Deus se lembra de você. A palavra em Isaías é para você também. Tome posse dessa palavra. A mãe pode esquecer seu filho, mas eu não me esqueço de você, diz Deus essa noite para nós, independente da situação que estejamos enfrentando. Tá bem, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus fale com cada um de nós. E ainda essa noite, nesse texto, marque esse texto aí na sua Bíblia. E quando aparecer qualquer desânimo, parece que o relógio parou, o relógio de Deus não anda, seu relógio está adiantado em relação ao relógio de Deus. Então, lembre-se desse texto, que Deus está se lembrando de você. A irmã Lúcia está pedindo as orações, estamos vendo aqui na live, em favor de nossas crianças, nossos jovens. Essa semana, a maioria, nesses dias agora, estão voltando para a escola. Que prova! Nós não sabemos, irmãos, a metade, nada, do que os nossos filhos, do que os nossos netos enfrentam sozinhos essas 8 horas lá na escola. Quanta influência, quanta provação. Vamos orar por eles, vamos sustentar eles em oração. Nos juntarmos aqui ao motivo de oração da irmã Lúcia. A irmã Juliana, lá na Flórida, pede oração pelo seu filho Lucas e seu neto Etan, e pela sua nora Miriam, e também pela restauração dessa família. Que Deus abençoe, que Deus ajude e oriente o filho, então, da irmã que ela está pedindo aqui, irmã Juliana. Ela pede também por suas filhinhas e também pelo seu esposo Rodrigo. A irmã Elaine está aqui pedindo também oração em favor de sua prima Simone, que infelizmente foi diagnosticada com um câncer. Vamos lembrar então, câncer de mama. Desse motivo, vamos nos juntar, a irmã Elaine, aqui, orar por essa pessoa, pela sua prima da irmã Elaine. E a irmã Dorothy ora pelo Brasil e pede que nós nos juntemos a ela para orar pelo nosso país. Estamos aqui distantes, mas hoje muito bem informados sobre tudo o que passa no Brasil. Vamos orar por esse motivo também. Onde você está agora, meu irmão, abaixe a sua cabeça. Lembre-se desses motivos aqui, nomes. Coloque nomes na presença de Deus. Como Abraão fez com o seu sobrinho. E Deus vai se lembrar, Deus vai socorrer, Deus vai ajudar. Chegue na presença de Deus com essa confiança. Tá bem, meu irmão? Deus amado, te louvamos, te engrandecemos, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Porque nós não estamos aqui abandonados nesse mundo. Lembramos também essa noite da palavra de Jesus, que não nos deixaria órfãos, mas Ele está voltando para nos buscar. Ele foi lá preparar a nossa casa. Quantas promessas maravilhosas, ó Deus, e ajuda-nos a nos apegarmos nessas promessas, nessas verdades, Senhor, da Tua palavra. E esses motivos, ó Deus, todos que acabamos de mencionar aqui, colocados pela irmã Lúcia, e também colocados pela irmã Dorothy, colocados pela irmã Juliane, colocados pela irmã Elaine. Senhor, tenha misericórdia. Faz uma visitação do alto nessas vidas, nessas casas, Pai. Opera milagres. Senhor, quantas crianças frequentando os cultos da nossa igreja. Pai, nós queremos chegar primeiro do que tudo
no coração das nossas crianças. Queremos chegar primeiro com a mensagem de Jesus. Nos ajuda nisso. Tenha misericórdia do nosso Brasil. Tenha misericórdia do nosso Brasil. Nós nos unimos à irmã Dorothy para pedir pelo nosso país. Senhor, podemos ver um milagre na vida da prima da irmã Elaine. Podemos ver um milagre. Tu tens curado hoje, Senhor. Não foram fatos, milagres apenas lá na igreja primitiva, lá no início, lá no teu ministério. Cremos em milagres. Especialmente abençoe o coração, a alma dessa vida. Fortalece ela através dessa prova que ela está passando. Lembra-te, ó Pai. Lembra-te, ó Pai, dessa pessoa, da prima da irmã Elaine. Lembra e visita, Senhor. Senhor, os filhos, a família, que tu tenhas misericórdia, conforme a irmã Juliane está pedindo. Tenha misericórdia. Senhor, traga-nos com alegria para a tua casa, para te servir domingo. Precisamos, ó Deus, da tua bênção. Não deixa o teu povo desanimar. Que jamais venhamos a desanimar, porque tu és o único Deus. Dependemos de ti. Precisamos de ti. E falamos contigo no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.